Então, hoje vai ser um pouco diferente, né, do que a gente tem feito aí ao longo do curso, que é sempre trabalhar com geometria, depois a gente gera uma malha. Hoje, como eu vou estar pegando a malha pronta, né, então eu vou só puxar aqui o componente system relativo ao CFX, tá? Vou chamar aqui de descarga, tá? E vou abrir aqui o CFX pré. Então eu já vou estar trabalhando aqui com a malha, né? Também é legal fazer isso porque aí a gente vê uma outra forma, né, de trabalho, tá? Então eu vou pegar aqui o meu arquivo de malha, né? Vou importar aqui a malha. Estou com ele aqui já. Lembrando que as dimensões elas estão em centímetros, tá? Então é possível que você abra aqui o CFX Spray esteja por padrão em metros, tá? Então lembra de mudar isso aqui para centímetros, tá bom? Por conta das dimensões da malha. Então abrindo aqui a malha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma varredura nela, de entender o que é isso aqui, né? Porque você vai pegar um arquivo e não sabe de nada. Eu aqui já expliquei algumas coisas, né? Então aqui eu vou ter a pastinha de mesh. Dentro dela eu vou ter aqui as regiões que foram usadas, né? Que são, que eu estou fazendo isso, eu chamo de name select, tá? Então eu tenho um volume todo aqui do domínio e tenho essas regiões. Eu tenho uma condição de contorno aqui que eu tenho mostrado para vocês na aula anterior, que vai ser a abertura para a atmosfera, né? Com ar ambiente. Isso aqui vai ser uma condição de contorno de open, tá? Depois eu vou ter aqui a minha entrada com o jato d'água, né? Então eu vou colocar aqui um inlet, tá? Depois eu vou ter aqui a saída, o outlet, que também é um open, tá? Então todas essas duas são ambiente e o que a gente chama aqui de outlet saída vai ser também um open, tá? E de praxe, como vai ser 2D, então eu tenho as duas simetrias, tá? Para tornar essa simulação 2D e as paredes, né? Delimitando aqui a superfície do meu tanque, tá? Então eu vou deixar isso aqui expandido para que a gente possa ir acompanhando e fazendo cada uma das construções de contorno, tá? Como é uma simulação transiente, então eu tenho que vir aqui em Analysis Type e vou mudar para transiente, tá? E aí lembrando, né, hoje eu tinha conversado que a gente vai fazer a simulação de 2,5 segundos, tá? A gente já pegou aqui, já fez o cálculo time step a partir do número de Kuhan, né? Existem outras aulas aí que eu explico como fazer essa continha, tá? Então vai ser um time step 0.01. Então, ok, tá? Observe que ele cria aqui dois warnings, né? Dois avisos aqui. O primeiro deles é dizer que ela requer valores iniciais, né? Então isso aí a gente tem que já saber, na verdade, precisa o server ficar avisando, mas ele está avisando. A gente ainda vai fazer essa parte, tá bom? E a outra é do output control, dizendo que a gente não tem arquivos com os resultados intermediários, né, ao longo dos 2,5 segundos. Tá? Também vamos fazer e isso aqui vai desaparecer à medida que a gente for fazendo o setup, tá bom? Então vamos lá, vamos agora criar vamos configurar, né? Já criou aqui um domínio padrão, tá? Eu vou começar a configuração, né? Então o location aqui já foi criado. Aqui só para dar ideia do que a gente está fazendo, porque logo no início, quando a gente está estudando, a gente trabalha com Fluid 1 e começa a trabalhar, né? Aí só para a gente lembrar que quando eu estou com um único fluido, eu só tenho essas abas aqui para trabalhar. Quando eu vou criar aqui, por exemplo, o ar, certo? Eu vou colocar a 25 graus, tá? E vou configurar aqui os efeitos de empuxo, né? A gravidade, a gente também já fez isso em aulas anteriores, né? Coloca aqui a gravidade, lembrar de apertar aqui a raiz, tá? Menos G, zero, tá? Menos G porque o sentido do meu sistema de coordenadas está com Y positivo, tá, gente? E aqui aqui eu tô com uma referência aqui, né?
botar uma temperatura aqui de 25, tá? Vou criar aqui, o próximo fluido que vai ser a água. Perceba que eu só tenho, por enquanto, só tenho uma aba, tá? Eu vou aplicar aqui, ó. Eu só tenho essas abas. Quando eu criar agora o próximo fluido, que no caso aqui vai ser a água, tá? Lembrando de não colocar acento, tá, gente? Então, e aqui mudar para água. A partir de agora eu crio mais abas aqui, ele habilita para que eu possa configurar o meu modelo, tá bom? Observe que quando eu habilitei o outro fluido, a parte de flutuação, ele agora não pede mais uma temperatura, porque eu tinha só o ar. Agora eu tenho que definir a massa específica para minha simulação. Então, vou colocar aqui no 185, tá? Ó, aqui no ar também, tá vendo? Ele já mudou, eu tinha mudado 25 graus, né? Estão lembrados? Então, eu coloquei aqui a minha massa específica, né? A density, para de referência aqui, tá? Pronto, então tá tudo aqui. E aí, o que acontece, né? Temos agora um domínio, né? Que vai estar existindo dois fluidos, a água e o ar. Na aba Fluid Models, né? E aí é uma coisa importante, a gente vai estar usando um modelo multifásico homogêneo, tá? Onde eu vou ter a superfície livre, então por isso que eu vou habilitar aqui, tá? Não vou ter transferência de calor, tá certo? Então eu não preciso de transferência de calor. A turbulência, tá? Eu vou ter turbulência sim. Eu posso utilizar aqui o modelo de turbulência recomendado, tá? Mas para esse exercício eu vou usar o KY, porque eu já rodei com o KY e sei que funciona. E vocês em casa podem testar aí com SST, tá? Provavelmente vai funcionar, tá bom? Próxima aba é a parte dos modelos. Então, aqui ele simplesmente não dá a opção porque vai ser por diferença de densidade, né? Então, ou massa específica aqui dos fluidos, tá? Aqui sim a gente vai colocar aqui algumas informações importantes, né? Porque eu tenho agora o par água-ar, tá? Onde a água é o fluido principal, tá? Então eu vou habilitar aqui esse modelo e colocar aqui o valor da coeficiente de tensão aqui entre a água e o ar, que é de 0,072, tá? Uma outra coisa aqui que eu preciso determinar é a interface, tá? Então, vou colocar aqui o Free Surface, que é o meu modelo VOF aqui para minha modelagem, tá? Então, configure aqui o domínio, né, com os dois fluidos e os modelos estão devidamente habilitados, ok? Agora vamos para as condições de contorno, né? Então, eu vou seguir aqui essa sequência, tá? Quando chegar no inlet, eu dou uma parada aqui para a gente poder explicar aqui as equações que nós vamos fazer, tá bom? Vamos lá, vou começar aqui. Eu vou deixar aberto porque eu vou seguindo aqui. Então, a primeira vai ser o ambiente, né? Então, eu vou chamar aqui de ambiente, ok? Ela vai ser um open, tá? E vai estar aqui, ó, essa face superior. Então, nas boundaries aqui eu vou ter uma pressão relativa de zero, né? Porque é a pressão atmosférica que está, né, é uma pressão absoluta, né? Pressão relativa, né? Porque é uma ATM que a gente está trabalhando aqui. E aqui eu tenho que definir agora, porque eu tenho que colocar as frações volumétricas de cada fluido. Então, por exemplo, como aqui vai ser o ar, então a água aqui, o valor da fração volumétrica vai ser zero. Eu clico aqui no ar e coloco 1, porque nessa condição de contorno eu vou ter só ar, ok? Que é a abertura lá do vaso. Pronto. Configurei aqui a minha primeira condição de contorno.
configurar agora o meu outlet, que também é exatamente igual, né? Então eu vou chamar aqui de outlet. Cuidado porque ele vai automaticamente puxar o tipo de construção do contorno, tá? Mas não é um outlet, é um open também, tá? E aí eu vou ter que configurar as mesmas coisas, 0 pascal. Aqui também a água vai ser 0, né? Porque é a saída. E o ar vai ser 100% aí nessa construção de contorno, tá bom? E as demais são mais simples, né? Então eu vou criar aqui as simetrias por conta que vai ser uma simulação 2D, tá? Então isso aqui é mais simples de fazer, né? Simetria 2. Estou aqui acompanhando os nomes aqui do que já tenho colocado, tá? Na malha. Ok? E walls. Então, paredes do meu modelo. Aí vocês estão vendo as limites aí do meu tanque de descarga. Ok? Próximo vídeo a gente continua para fazer as expressões.